Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A ascensão da inteligência artificial tem desencadeado transformações importantes em nossa sociedade, suscitando uma série de questões complexas e inquietantes sobre seus impactos sociais e éticos. À medida que a inteligência artificial se integra cada vez mais em diversos setores, desde a saúde até a educação e o mercado de trabalho, surge a necessidade urgente de avaliar como essas inovações influenciam nossas interações sociais e estruturas éticas. O desafio reside não apenas na eficiência técnica da inteligência artificial, mas também em seu potencial para moldar normas, valores e relações humanas. Nesse contexto, explorar as implicações sociais e éticas da inteligência artificial é algo essencial para garantir um desenvolvimento tecnológico que respeite e promova os princípios fundamentais de uma sociedade justa, igual e desenvolvida. E para discutir ética e tecnologia, eu convido a este Papo no Auge a professora Dora Kaufmann. A professora Dora é docente da PUC de São Paulo, é economista de graduação e possui doutorado em Ciências da Comunicação pela USP. É pós-doutora pelo Programa Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora pelo Programa em Tecnologias de Inteligência e Design Digital pela PUC de São Paulo. É coautora do livro Empresas e Consumidores em Rede, um estudo das práticas colaborativas no Brasil e autora das obras O Despertar de Gulliver, Os Desafios das Empresas nas Redes Digitais, A Inteligência Artificial irá suplantar a inteligência humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. A professora Dora é também colunista da Época Negócios em Inteligência Artificial. Que honra, professora, que honra lhe receber aqui no Papo no Auge, no nosso podcast. Uma gratidão imensa, imensa por sua presença. E de imediato, é uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. Por que ser professora? Por que estudar inteligências artificiais? Por que enveredar pelo caminho da pesquisa? Mais uma vez, bem-vinda, professora. Bom, muito obrigada, Saulo. É um prazer, é uma oportunidade. Eu acho que esse tema da inteligência artificial é um tema muito importante hoje e eu me considero uma evangelizadora desse tema. Então, todas as oportunidades de poder falar sobre o assunto, eu agradeço. Bom, quando eu me formei, eu trabalhei durante mais de 30 anos no dito mercado, né? Eu trabalhei na área de finanças, depois eu trabalhei com marketing e, finalmente, há cerca de 13 anos atrás, eu pude exercer o que foi sempre a minha vocação, que era produzir conhecimento. Então, eu voltei para a universidade, foi aí que eu fiz mestrado, doutorado, 2 pós-doc, foi tudo muito rápido. E eu estou na universidade exatamente por causa disso. Eu acho que é um espaço fundamental de produção de conhecimento, é isso que me atrai, né? E, em paralelo, também, eu sempre defendi a colaboração entre a universidade e as empresas, o mercado, a área pública. Então, eu também estou envolvido em muitas ações e muitos projetos, também com as empresas e com a área pública, né? Mas é a produção de conhecimento, esse é o grande... E há cerca de um pouco mais de 7 anos atrás, eu juro que eu não me lembro porquê, um dia eu pensei que a inteligência artificial ia mudar o mundo e é ela que eu queria estudar. Então, eu fiz, na época, nesses quase 7 anos atrás, eu tomei a decisão, né, de estudar a tecnologia em si e os impactos sociais. Aproveitando que eu fiz engenharia em 1843, que era uma engenharia totalmente diferente, mas pelo menos tem o raciocínio lógico. Eu tenho um mentor da tecnologia, que é um cientista da computação da Universidade de Nova York,
E eu acho isso fundamental, porque para você fazer reflexões assertivas é muito importante você entender a natureza da tecnologia, né? Então eu estudo as duas coisas e aí esses 7 anos tem sido assim uma dedicação absoluta, de manhã, de tarde, de noite, porque é um assunto complexo e ele está em constante modificação, né? Ele muda a partir do ano passado, a partir do lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022, a inteligência artificial virou um dos assuntos hype, né? Um assunto que tem uma visibilidade enorme. E também tem incentivado, né, motivado modificações, novas soluções de inteligência artificial. Então, é isso. Eu dou uma disciplina, sempre eu tenho uma disciplina de inteligência artificial com vários enfoques. Esse semestre vai ser um conteúdo novo, que é a filosofia da inteligência artificial, e também participo de inúmeras publicações e debates e painéis. A minha vida, com a inteligência artificial na moda, minha vida virou uma loucura. Imagino, professor. Estou feliz. Imagino uma pesquisadora quanto mais e uma escritora quanto mais, né? Seja nos livros, seja lá no LinkedIn, onde eu vejo lá os seus textos. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Professora, vamos falar sobre conceito. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso antes da gente entrar no nosso tema. Quando a gente fala sobre o conceito de ética e sobre inteligências artificiais, ainda paira, né, muito desconhecimento a respeito. Para a gente deixar claro, patente, o que é ética, o que são inteligências artificiais, como desmistificar esses dois tópicos? Bom, são tópicos muito assim, a gente precisaria de horas para conversar de uma forma mais consistente sobre todos os dois. Mas, assim, muito no geral, a ética é um objeto da ação humana, né? O que é uma ética? A ética define, assim, bem simplificadamente, ela define princípios para a vida em sociedade. Como é que se dá a vida em sociedade, as relações dentro da sociedade humana, né? Então, quando a gente fala de ética da IA, eu não estou muito de acordo, porque eu acho que a ética, a inteligência artificial, já vou voltar a ela, a inteligência artificial é um modelo estatístico, né? Então, é um modelo estatístico. Então, um modelo estatístico, ela não tem ética, ela não é uma instituição, ela não é uma pessoa, né? Ela nem uma instituição, nem uma organização. Então, a ética da inteligência artificial, na verdade, se relaciona como que os seres humanos desenvolvem, implementam e usam a inteligência artificial, né? Então, como que nós humanos vamos desenvolver, então, quais são os princípios éticos a serem contemplados no desenvolvimento da inteligência artificial, na implementação e no uso, né? A inteligência artificial é um campo de conhecimento, ele foi criado em 1956, e por que ele foi criado um campo específico da inteligência artificial na ocasião? Porque já tinha vários desenvolvimentos, várias pesquisas com esse tema, né? Foi criado o campo porque um pouco acontece frequentemente quando se cria um novo campo. Você cria porque os outros campos de conhecimento não tratavam das questões específicas da inteligência artificial. Então, são 10 cientistas específicos num evento que aconteceu em 1956 se juntaram e criaram o campo da inteligência artificial. E qual é o objetivo assim, inicial? O que pretendia? Estou falando tudo muito simplificado, muito geral, né? Mas é reproduzir algumas capacidades do cérebro biológico, do cérebro humano, né? Só que grande parte do que nós fazemos, do que nós decidimos, não são passíveis de serem traduzidas em programação de computação, né? Para você fazer um programa, não sei, Saulo, se você tem familiaridade com a programação, mas a programação ela é exata. Você tem que colocar dentro da máquina, né, dentro da programação, exatamente o que você quer. Mas grande parte do nosso funcionamento é intuitivo, nós não sabemos explicar, são percepções, né? Quando, por exemplo, você reconhece uma pessoa, você já conhece a pessoa, você reconhece, abstraindo um óculos específico, um cabelo azul, mas se você pensar só na face, é muito difícil você contar para alguém como é que é a face de uma pessoa e o outro reconhecer, né? Mas você sabe que é aquela pessoa. Às vezes a gente reconhece uma pessoa pelo andar, o jeitão que a gente diz, né? Lá vem o jeitão, de longe você vai, é aquela pessoa. Como é que você coloca isso na programação? Não é possível.
Então, várias tentativas foram feitas na década de 60, 70, até que, na década de 80, 3 pesquisadores no Instituto canadense, eles desenvolveram uma técnica específica que chama rede de negócios profundas, em inglês chama Deep Learning. Por que chama rede de negócios profundos? Porque é inspirado no funcionamento do cérebro biológico. Não traduz a complexidade do cérebro biológico, é só inspirado. Né? Tenta reproduzir a lógica da maneira como a gente processa a informação, como é que a cognição humana se dá no nosso cérebro. Né? Então, essa técnica ela foi pensada, teoricamente, na década de 80. 2012, por um evento também específico, ela foi reconhecida pela academia, pelo mercado. 2016, 2017, começou a ser usada em larga escala. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela está nos seus primórdios. Né? 2016, 2017 foi praticamente ontem, do ponto de vista de uma revolução na sociedade, na economia. E qual é uma das características dessa tecnologia? Bom, essa técnica que eu falei, rede de negócios profundos, é um modelo estatístico de probabilidade. Né? Então, ele tem, primeiro, ele já tem uma restrição, porque quando você fala um modelo estatístico de probabilidade, é sempre uma probabilidade. Então, pode ser 97%, mas é uma probabilidade, nunca é 100%. Então, já tem essa questão, já tem o que se diz a variável intrínseca de incerteza. Ela pode não acontecer, porque tem 100%, não é 100%. Né? Então, em situações, depende das situações, por exemplo, uma recomendação de uma série do Netflix, tudo bem, o máximo que pode acontecer é eu não gostar da série, mas em situações assim, procedimentos médicos, se um avião vai cair, em situações de segurança, tudo isso, se você não tem 100%, você tem uma questão que você tem que se preocupar. E esse modelo, uma outra característica muito importante do campo da inteligência artificial, só para concluir essa parte, é que não tem uma teoria, até hoje. Né? Foi criado em 1955, não tem uma teoria. Então, qual a importância da teoria? Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu celular. Se eu largar o celular, todo mundo sabe o que acontece. Cai. Né? Não precisa nem ter estudo. Se eu fizer uma pesquisa na rua, pessoas que nem estudaram, perguntar o que cai. Por que a gente sabe que cai? Porque existe a teoria da relatividade. Então, já foi testado. Eu não preciso testar, largar o meu celular para ver se ele cai. No caso da inteligência artificial, como não tem uma teoria, o que a gente tem hoje, as soluções, os modelos, são empíricos. Eles são desenvolvidos por uma determinada função, você aplica para aquela tarefa que você desenvolveu e dá certo. O que quer dizer que dá certo? Que é melhor do que qualquer outra alternativa que você tem para solucionar aquela tarefa, mas você não tem o domínio sobre ela. Então, pegar o exemplo do que está super em evidência, o ChatGPT, mesmo quem desenvolveu, a equipe que desenvolveu o ChatGPT não sabe exatamente como vai se comportar o ChatGPT. Então, isso também é um problema do ponto de vista ético de monitoramento de risco, porque você não... Ele está sempre, é o que se diz no termo da tecnologia, em beta. Ele está sempre sendo testado. Nunca se sabe exatamente o que... E ele vai evoluindo à medida que vai interagindo. Então, é isso. Então, só para fechar, quer dizer, a ética como os seres humanos desenvolvem, implementam e usam a inteligência artificial, é isso que tem que ser considerado, porque exatamente a ética é um arcabouço de princípios que define a vida em sociedade. Então, é mais ou menos isso. Muito bem, professora. E se a gente pode esmiuçar agora, né, do ponto de vista ético e social, a gente pode alargar ainda mais isso? Quais são os maiores desafios identificados quando a gente discute IA? Né? Como as preocupações éticas influenciam na aceitação ou não dessas tecnologias, professora? Primeiro, Saulo, eu acho interessante a gente ter em mente que o futuro, nós estamos falando sobre o futuro da inteligência artificial. Ele não é predeterminado. Né? Então, aliás, eu acho que, para mim, nenhum futuro é predeterminado. Né? Nem o nosso, nem nada. Tudo está sendo construído a partir das nossas ações, do que a gente faz no cotidiano. E se dá a mesma coisa em relação à inteligência artificial. Então, o que vai acontecer com a inteligência artificial, que, como eu disse, ela está nos seus primórdios, verdadeiramente, essa técnica que eu falei, rede de negócios profundos, ela permeia hoje, ela está na base de praticamente todas as implementações. Quando a gente fala em inteligência artificial hoje, na economia, na sociedade, por trás está essa técnica, que eu falei já, é um modelo que está sempre sendo testado. Né? Então, depende das decisões que a gente tomar hoje.
né? Quais são os caminhos da inteligência artificial? Ela tem contribuições estrondosas, benefícios estrondosos, tanto que ela está sendo discutida, se não tivesse, não estaria nem na pauta de discussão, né? Eu não sei se todos sabem, mas todas as plataformas e os aplicativos que a gente usa no cotidiano, que facilita enormemente a nossa vida, o modelo de negócio deles é baseado em extrair informações de grandes volumes de dados e que é usada essa técnica de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está por trás, viabiliza todos esses aplicativos e plataformas do cotidiano, desde um Netflix até um Waze, até sei lá, qualquer um, o Spotify, qualquer um, o Google, as redes sociais. Então, isso, e ela também traz benefícios, já está trazendo benefícios enormes na área de saúde, na área de segurança, na área de educação. A questão é que, em paralelo, ela também tem potenciais danos, e danos muito importantes, né? Então, o que precisa E aí tem uma outra característica. No Ocidente, deixa de lado a China, porque é um processo separado, mas no Ocidente, a pesquisa, o desenvolvimento, a implementação da inteligência artificial está a cargo, né, está concentrada em 5 grandes empresas americanas, que são as 5 Big Techs. A Apple, o Google, a Microsoft, a Meta, que é o Facebook, e a Amazon, né? Então, tem uma concentração de poder muito grande sobre quem desenvolve e implementa a inteligência artificial. Então, e aí você pensa junto comigo, essas empresas são empresas, né? Elas têm os seus investidores, os seus acionistas. Qual é a função, qual é a missão de uma empresa? É entregar valor, entregar resultado para os seus acionistas. Então, toda vez que existe um conflito entre o interesse comercial numa decisão e o interesse da sociedade, 100% das vezes, numa empresa, prevalece o interesse comercial, porque essa é a missão dela, entregar valor para os acionistas. Então, a quem cabe proteger a sociedade desses potenciais danos? É a área pública, o Estado, né? Então, o caminho, como é que a gente vai desenvolver a inteligência artificial em benefício da maior parte da população, depende, na minha opinião, de política pública, né? Do que o Estado, os governos em geral vão fazer. E aí tem três impactos assim importantes que eu vejo, que ela afeta o crescimento da produtividade, do ponto de vista da economia, é um dado muito importante, né? Então, ela tem elementos para ajudar a aumentar a produtividade, mas ela tem também elementos para diminuir a produtividade. A questão da desigualdade, que eu já vou voltar já, e a concentração de poder, né? Como eu disse, não só em relação à inteligência artificial, mas em relação a todo o controle da infraestrutura da internet, das tecnologias hoje, estão na mão muito concentrado dessas empresas. Então, sobre a desigualdade, para pegar um tema que você mencionou, né? Então, o aumento da desigualdade ela pode se dar pelo fato de que eu estou automatizando funções rotineiras de rendimento médio, né? Então, o que está acontecendo hoje é o que se chama automação inteligente. A automação inteligente ela expande a automação programada que já estava em curso. Se a gente olhar, para te dar um exemplo, no final do século passado, início desse século, a indústria automobilística era uma das maiores taxas de empregabilidade. Hoje é só entrar no YouTube que você vai ver. Praticamente são máquinas fazendo máquinas, são máquinas que fazem carro. Tem muito pouca pessoas envolvidas na produção de um carro. Então, isso nada tem a ver com inteligência artificial, é automação programada. O que acontece com a automação, o que se diz automação inteligente, que é habilitada por inteligência artificial? Ela entra em novas funções que a automação programada não entra. O que se trabalha com cognição, com uma parte de criação, né? Então, essas funções médias que não eram atingidas pela programação, pela automação programada, estão sendo atingidas agora. Então, o que está acontecendo é que, se nada for feito, vai aumentar a desigualdade, porque tem aumentado muito, tem tido uma polarização da força de trabalho. Tem uma pequena elite altamente qualificada que está sendo disputada com salários que estão crescendo cada vez mais e uma outra parte de rendimento médio que está perdendo a sua função por conta da automatização daquelas funções. E aí você pensa junto comigo,
Se eu tenho, cada vez eu estou aumentando a automação, está sobrando menos funções exclusivas para os humanos, tem uma disputa muito maior por essas funções. Então, a renda, né, a remuneração, o salário tende a diminuir. Pegar um exemplo, eu gosto de dar sempre exemplos para não ficar assim. Uma das funções que tem mais crescido nos Estados Unidos é a de cuidador. Né? Não sei, saiu no Netflix recente, final do ano passado, uma série muito interessante. São 4 episódios, chama Trabalho. Foi feita pelo casal Obama. E é o Obama que é o que comanda, né, todos os 4 episódios. E o primeiro é justamente sobre cuidador. Né? E o cuidador é considerado, foi até no discurso de posse do presidente Biden, ele fala sobre o cuidador, porque tem uma mudança da dinâmica, a idade, né, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, o cuidador está sendo. Então, muitas pessoas que estão deixando outras funções, porque estão sendo automatizadas, estão buscando ser cuidador. Só que quando você analisa a curva de salário do cuidador, ele tem decrescido, exatamente porque tem mais gente, aí paga-se menos, porque tem muita gente querendo ser. Né? Então, agora, por outro lado, depende como for feito esse uso, desenvolvimento e uso da inteligência artificial, ela pode também reduzir a desigualdade, porque ela também tem um potencial de ajudar os trabalhadores menos qualificados. Né? Se a gente pegar hoje, pega na área de criação, a chamada indústria criativa, a inteligência artificial pode ajudar muito a escrever um texto, a fazer uma imagem, né? Você vai interagindo com as soluções de inteligência artificial. Para quem não é assim um criador incrível, um escritor incrível, ajuda muito. Né? Então, isso também tem sido o lado positivo. Né? Então, melhora a qualificação dos menos qualificados e ajuda eles a produzir melhor. Então, mas tudo isso depende como vai ser feito. Então, a conclusão sobre quais vão ser os impactos, tem impactos extraordinários positivos e tem impactos igualmente extraordinários negativos. Agora, depende esse futuro, o que vai prevalecer, depende de política pública, depende como é que esse ecossistema de inteligência artificial vai evoluir. Né? Então, os governos, e principalmente no Brasil, em paralelo com a discussão de regulamentação, precisam investir, fazer uma estratégia de inteligência artificial, investir em infraestrutura. Né? Nós hoje, você sabe tanto mais do que eu, que o acesso à internet de qualidade em grandes centros e olhe lá, né? Porque qualquer chuva também a gente já fica com problema de acesso. Então, nós temos questões básicas de infraestrutura. Nosso acesso à internet, mesmo quando tem, é um dos mais caros do mundo. Né? Então, tem uma série de infraestrutura, de formação de pessoas, de educação, tem uma série de elementos fundamentais para fazer parte de uma política pública de inteligência artificial que capacite o Brasil, enquanto sociedade, de comandar ou ter uma interferência no desenvolvimento da inteligência artificial favorável à maior parte da população. Então, é isso que eu acho. Acho que não tem nada pré-definido. Tudo depende do que a gente vai estar fazendo. Todos nós temos responsabilidade nesse processo. É uma discussão interessantíssima, professora. Eu quero alargá-la ainda mais. A senhora falou aí sobre desigualdade. E a próxima pergunta é um tanto clichê, mas eu acho que é importante a gente pacificar essa questão e aprofundar isso, né? Discute-se muito, em demasia, o fato de que a IA ela vai eliminar muitos postos de trabalho. Com relação aos mercados e aos negócios, você olha para o Instagram, você olha para o LinkedIn, existe uma legião de fãs das novas tecnologias. Tecnologias estas que prometem revolucionar a produtividade do trabalho. Qual é o impacto, na sua visão, da IA sobre os negócios? Quais são os dilemas éticos relacionados à automação de empregos e ao impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho? Olha, vamos pensar um pouco, voltar um pouco atrás, né? Como é que nós, seres humanos e organizações, né, empresas, tomamos decisão? Assim, esquece inteligência artificial. Nós sempre tomamos decisão baseada em informação, não é?
Claro, a nossa decisão, dizem os especialistas que só 20% é racional, 80% são o tal do inconsciente, as emoções nas decisões. Mas esses que seja, esse 20%, a parte racional, a gente sempre busca informação. Correto? Concorda? Quanto mais importante a decisão, mais a gente busca informação. As empresas, pelo menos nos últimos 30 anos, as últimas 3 décadas, desenvolveram uma série de modelos estatísticos de previsão. Né? Se eu vou produzir essa blusa, por exemplo, eu tenho que fazer uma previsão. Qual é o volume que eu vou ter de consumidor que vai comprar minha blusa? A partir daí, a projeção de volume de venda, eu vou montar quanto eu preciso de matéria-prima, o tamanho da minha fábrica, as pessoas. Todo o funcionamento da economia e da sociedade, nós também, é em função de projeção. Eu vou montar uma escola, vou montar uma universidade, eu vou fazer projeção. Quantos alunos, e a partir daí eu faço a previsão de todo o resto. Né? Então, o que é o novo hoje? Que faz com que a inteligência artificial esteja sendo estratégica e seja, assim, como se diz popularmente, a bola da vez. Qual é o novo? É uma sociedade hiperconectada. Hoje, grande parte da nossa atividade se dá ou no ambiente digital ou através de dispositivos digitais. E aí nós estamos gerando dados, é o que nós estamos fazendo aqui na nossa conversa. Então, hoje, nós temos um volume extraordinário de dados que se deu o nome de Big Data. Né? Então, se eu sempre tomei, organização, empresas, pessoas, sempre tomei decisão baseada em informação, e hoje eu tenho um volume extraordinário de dados, de informação, o que intuitivamente me indica? É que eu tenho mais chance de tomar melhores decisões, porque eu tenho mais informação. Só que só existe uma técnica estatística hoje capaz de lidar com grandes volumes de dados, com o chamado Big Data, que é a técnica de inteligência artificial. Então, se eu tenho esse volume enorme de dados e eu não tenho uma técnica para extrair informação útil desses dados, eles não servem para nada. Então, se eu tenho uma técnica, que é a técnica estatística de redes neurais profundas, de inteligência artificial, que consegue lidar, ela passa a ser super valorizada. Então, ela está sendo, cada vez mais, as empresas elas estão migrando do que se chama a economia industrial para a economia de dados, que são modelos de negócio para desenvolver produto, serviço, comunicação, baseado em grandes volumes de dados. Né? E aí precisa usar essa técnica. Então, a técnica de inteligência artificial está sendo adotada cada vez mais porque as empresas estão usando cada vez mais grandes volumes de dados. Né? Então, esse é o quadro. Né? Então, ela está sendo cada vez mais importante. Então, quando uma empresa, uma organização adota a inteligência artificial, pela nossa. Agora, eu estou coordenando uma pesquisa junto à Brasca, que, desde o final do ano passado, que nós estamos investigando, de fato, o objetivo é criar um arcabouço, uma diretrizes de governança. Mas nós estamos investigando como que as empresas no Brasil estão desenvolvendo e usando a inteligência artificial. Que até então não tem uma pesquisa, né? Mas, assim, pelas minhas interações, assim, pelas minhas conversas, pelas minhas participações junto a empresas, a minha intuição é que tem 2 razões pelas quais as empresas começam a usar a inteligência artificial. Uma é para reduzir custo e outra é aumentar a eficiência. O que significa reduzir custo e aumentar a eficiência? É automação. E o que é automação? É substituir pessoas. Então, é inexorável isso. Isso está acontecendo. Né? Se eu uso inteligência artificial e eu vou otimizar aquela tarefa que eu tenho que fazer dentro da minha empresa, eu vou substituir por 10, 20, 30 funcionários, é claro que eu estou demitindo essas pessoas. Né? E aí tem mais um dado que é um impacto muito grande no mercado de trabalho, e que é falacioso, eu acho, na minha opinião, quando alguns argumentam que estão surgindo novas funções. Aí, não tem problema que tem a automação, porque surgem novas funções. Primeiro, que as novas funções são em volume muito menor do que as funções que estão deixando de existir. E segundo, as novas funções precisam de uma qualificação. Então, essas pessoas, em geral,
para tudo tem exceção no mundo, mas, em geral, essas pessoas que estão sendo deslocadas, né, substituídas pela automação com inteligência artificial, elas não são capazes de assumir as novas funções, porque elas não têm qualificação, não têm formação para isso. Tanto que a gente vive no Brasil e em todo lugar do mundo um chamado paradoxo. Nós temos no Brasil o que se calcula mais ou menos 600 mil vagas em aberto, que não tem profissional qualificado para assumir, e, por outro lado, o desemprego. Né? Então, parece estranho, tem vaga aberta e tem desemprego, mas a questão é que essas pessoas que estão desempregadas não têm condições de qualificação de desempenhar, de assumir essas vagas que estão em aberto. Então, eu acho que todas essas questões que atingem o trabalho, né, e são muito complexas, porque aí você está falando, essas novas funções não é uma questão de treinamento. Né? Então, por exemplo, vamos pegar, não sei se você sabe, mas quando você tem o telemarketing, você tem pessoas que fazem a curadoria do telemarketing. Né? A gente fica muito irritado quando fala, em geral, com o telemarketing, porque você fala e eles repetem a mesma coisa. É porque eles têm uma fonte na frente deles com as respostas para cada uma das questões que você possa estar fazendo. Então, eles repetem aquilo. Isso chama curadoria. Alguém preparou quais são as perguntas mais frequentes e quais são as respostas que eles devem dar. As pessoas que fazem a curadoria, quando tem ser humano que está te atendendo, não conseguiram migrar para fazer a curadoria de chatbot com inteligência artificial. Né? Por quê? Porque a interação entre homem e máquina é completamente diferente. E aí não é uma questão de fazer treinamento, precisa formação. Né? Então, por isso que eu falo sobre que é fundamental a política pública, porque, nesse caso, nós estamos batendo na questão de educação, que já era um problema, sempre foi gravíssimo no Brasil, com a pandemia piorou ainda mais, e continua sendo um grande gargalo, eu acho, para o desenvolvimento brasileiro, eu sempre achei isso, está na educação. Então, eu acho que essas são as questões. Né? Então, de fato, não é que vai acontecer, já está acontecendo. Né? Então, você pega, por exemplo, não sei se você deve conhecer, claro, essas plataformas de que alguém que está procurando, por exemplo, plataforma para desenvolver peças de criação de marketing. Aí a empresa põe lá o desafio dela e aí vem os candidatos e ela acaba escolhendo quem que ela quer e paga. Né? Já foi os controladores dessas plataformas já, por exemplo, agora, no final do ano passado, já identificaram que muito dessas que estão mandando peças estão fazendo com ChatGPT ou similares. Entendeu? Então, assim, aí o que se indica? Que então nem precisa das pessoas daqui a pouco. Né? Outro dia eu vi uma grande agência de publicidade apresentando para um grande cliente uma campanha toda feita pelo ChatGPT. Eu fiquei pensando com meus botões, eu jamais falaria isso para o meu cliente, porque, ao final, o que o cliente pensou? Para que eu preciso pagar uma fortuna para a agência se foi toda feita pelo ChatGPT? Eu só preciso contratar alguém jovem na minha empresa que tenha destreza de lidar com o ChatGPT e crie, porque era uma peça básica, padrão. Né? Então, eu acho que essas questões todas que estão envolvendo, né? Na área de jornalística, nos jornais também, tem muitas funções de pesquisa, por exemplo, que estão sendo feitas pela inteligência artificial. Então, você pega, por exemplo, o escritório de advocacia, um escritório grande, que tem tem muitos advogados júnior. O que eles fizeram? Qual é a atividade desses advogados júnior? É fazer pesquisa, procurar jurisprudência, né, que a gente vê nos filmes americanos que tem passa pela justiça, tem algum processo sendo discutido, que aí você busca por jurisprudência, onde é que aconteceu isso? Então, todas essas funções básicas, também no escritório de advocacia, tudo já está automatizado. Então, é isso. Aí, o que significa automatizar? É substituir pessoas. Né? Então, e essas pessoas não têm, volto a dizer, elas não preenchem as qualificações para as novas funções que estão vindo. Então, nós temos os dois problemas na sociedade. Nós temos que capacitar pessoas para poder assumir essas novas funções, porque elas são fundamentais para o desenvolvimento do país, e, por outro lado,
nós, como Estado, né, como nação, temos que dar uma solução para como é que ficam as pessoas que estão sendo desalojadas, que estão sendo demitidas, substituídas por... Né? Então, são dois problemas assim bem distintos, mas igualmente importantes. Então, reflexivas palavras, professora. Obrigado mais uma vez. Eu não consigo falar rápido sobre perguntas que você faz, que são perguntas nada. Não, e assim, a senhora tem toda a liberdade do mundo para refletir, porque é para isso que a gente está aqui, para a gente trazer luz a essa discussão que é importantíssima, Eu queria trazer agora à baila, professora, a questão da regulamentação. A senhora vem batendo muito, né, nessa tecla lá, inclusive nos seus textos, ali no LinkedIn, porque vem crescendo essa discussão acerca do regramento das mídias sociais e, por tabela, das tecnologias de inteligência artificial. E aí eu queria saber da sua opinião. É preciso regulamentar o uso dessas tecnologias, professora? Será que a inteligência artificial ela pode representar um risco às sociedades, às democracias, à educação, ao meio ambiente? Se sim, em que medida? Olha, também, Saulo, eu sempre gosto de a gente voltar um pouquinho antes exatamente entrar na sua pergunta. Às vezes eu tenho a impressão, em alguns painéis que eu participo, não é o caso aqui, evidente, mas em alguns painéis, parece que nós estamos falando de um país ou de um mundo que não tem regulamentação, que cada um faz o que quer. Não é verdade, né? O mundo inteiro e o Brasil tem regulamentação para tudo. Você não lança um brinquedo no mercado se não passar pelo crivo de uma regulamentação sobre o mercado de brinquedos. Você não lança um carro, você não lança um remédio. Né? A medicação, que é muito sensível, ela tem um processo de ser aprovado enorme, super rígido. Né? A gente viveu isso, que foi muito falado, por razões óbvias, sobre as vacinas da Covid. Né? Como foi... Quanto tempo e quantos recursos se investiram para aprovar a vacina para poder... Então, tudo que a gente faz, tudo que se desenvolve, tudo que se faz é regulamentado. Então, não tem nenhuma razão, primeiro, para não regulamentar justa inteligência artificial, que são modelos que estão impactando e mudando a lógica de funcionamento da sociedade. Então, por que razão? Hoje, para mim, os únicos produtos que não estão regulamentados são justamente com inteligência artificial. Então, é um pouco terra de ninguém. Cada um desenvolve um modelo e lança no mercado e puf. Na época que foi lançado o ChatGPT, aí depois começou toda uma discussão, alguns questionando que estava em experimentação e não se sabia os riscos. A OpenAI respondeu, a direção da OpenAI, que é quem fez o ChatGPT, a empresa que fez o ChatGPT, falou, bom, mas nós estamos colocando para ser experimentado no mercado e aí a gente vai melhorando. Ora, que eu saiba, não existe na história você colocar alguma coisa para ser experimentado no mercado para milhões de pessoas. Né? Quando você coloca, por exemplo, você vai lançar um novo suco, você faz uma experimentação bem controlada, numa região específica, com aqueles consumidores controlados. Se você vai lançar, a empresa de tecnologia vai lançar um novo produto tecnológico, ela também faz testes, mas numa região e numa situação muito controlada. Que eu saiba, nunca teve assim, você lança para milhões de pessoas. Isso não se faz experimentação desse jeito. Né? Então, eu acho sim que tem que ser regulamentado, como tudo na sociedade é regulamentado. Agora, como fazer isso não é trivial. Né? O processo mais avançado de regulamentação é o europeu, coordenado pela Comissão Europeia, começou em 2018, e 21 de abril de 2021 lançou a primeira versão da proposta e até agora não tem um resultado final. Tem todo um processo aí que eu tenho acompanhado e participado de alguma medida, mas não tem o resultado final. Então, porque não é fácil. Né? Eles tinham já uma primeira versão e, de repente, foi o boom da IA generativa, e que muda completamente as avaliações de risco, então tiveram que refazer, em suma. E todo o tempo tem modificações. Então, não é simples você regulamentar uma tecnologia complexa, uma tecnologia que é transversal, que ela é usada em todos os setores, porque se você pensar, o uso da inteligência artificial na saúde é completamente diferente da educação, é diferente da segurança, é diferente do entretenimento, de finanças, cada domínio de aplicação tem especificidades. E depois ela está modificando toda hora, saem novas soluções.
a técnica base é a mesma, aquela que eu falei que foi pensada na década de 80, mas tem soluções com essa técnica que estão surgindo todo o tempo, né? Então, não é fácil você fazer. E aí, o que nós estamos vivendo hoje, hoje eu digo 2024, é que estão previstas eleições em mais de 60 países, né? Esse ano, quase 50% da população adulta vai votar. Então, nós temos eleições hiper importantes, como a escolha do presidente dos Estados Unidos, pela importância na geopolítica dos Estados Unidos. Temos eleições dos membros do Parlamento Europeu, que, né, tem eleição em julho, se não me engano. Temos a eleição aqui para prefeitos vereadores do Brasil. Nós temos, acho que, um número enorme de municípios. E o que está sendo discutido no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui também, né? O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, tem se manifestado fortemente contra a preocupação, tem expressado a preocupação com o uso de inteligência artificial nas eleições de 2024. Né? Agora, dia 4 de janeiro, o TSE colocou em consulta pública uma minuta que foi assinada pela ministra Carmen Lúcia, que a próxima, meados desse ano, ela assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso está se discutindo. Qual é a grande preocupação? É a questão da desinformação. Agora, a eleição que teve no final do ano passado na Argentina foi a primeira vez que teve, de fato, um uso de inteligência artificial explícito na eleição. E teve muita confusão sobre o que era fake, o que era falso, o que era verdadeiro, né? Porque você pode... O que aconteceu na Argentina? A campanha criou peças fake completamente que nunca existiram, usando inteligência artificial, colocando o candidato em situações que ele nunca viveu, que ele nunca esteve, para um autoelogio do candidato, e também para criar peças contra o adversário, em situações também que ele nunca existiu, esteve, falando coisas que ele nunca falou, agora com um grau de veracidade que só os especialistas conseguem discernir se é verdade ou falso. Né? Então, o que a gente está falando é isso, é uma solução de inteligência artificial chamada deepfake. A fake news, né, chamada informação falsa, né, mas que você faz com um grau de precisão, porque você pode pegar a imagem de alguém, um vídeo de alguém, e você trabalhar com inteligência artificial, você colocar aquela pessoa em uma situação completamente diferente, falando coisas que ela nunca falou. Né? Então, esse é o grande medo, né? O que vai acontecer nessas campanhas todas, em mais de 60 países, usando, porque agora está liberado, tem inúmeras soluções de inteligência artificial. Né? Então, o TSE, por exemplo, dentro dessa resolução que está em análise, que está em consulta pública, ele defende, ele propõe, né, na discussão, que se você criou uma peça publicitária da eleição com inteligência artificial, você escreva que foi feito por inteligência artificial. Eu estou contestando isso. Eu acho que o TSE deveria proibir, não é proibir, você pode usar inteligência artificial para entender o eleitor que você quer atingir, para fazer pesquisa. Na gestão da campanha, você tem vários usos de inteligência artificial, ok, sem problema. Agora, para fazer a peça publicitária, eu acho que o TSE deveria proibir, porque me parece que é inócuo você colocar alguma menção que foi feita por inteligência artificial. Primeiro, porque a maior parte dos eleitores no Brasil não vão entender de que se trata. Né? Grande parte não vai nem perceber que isso aconteceu na Argentina. E depois a peça já foi, o dano já foi causado. Né? Aí, não foi feito por inteligência artificial. O que quer dizer isso? Não importa. Já apareceu. O que fica na sua mente, o que fica o candidato que falou uma coisa que você achou um absurdo. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser primeiro proibir. É claro que o TSE, né, o Superior Tribunal Eleitoral, ele se ocupa da campanha oficial. Ele não tem como impedir que os apoiadores ou que a campanha oficial simule apoiadores e produzam. Mas é isso, eu não acho que a minha ideia de você proibir para usar para peças de campanha
pela campanha oficial, resolva todo o problema. Mas é o que o TSE consegue fazer. Entendeu? Ele tem poder para fazer isso, regulamentar, que não pode simplesmente criar uma peça de campanha eleitoral. Agora, o que vai acontecer, estamos todos apreensivos e curiosos. Como vai ser no mundo o uso, e na campanha do presidente dos Estados Unidos também. Até agora, que eu saiba, não saiu nada dizendo sobre como é que pode ou não ser tratada a inteligência artificial na campanha presidencial americana. Cenas dos próximos capítulos, sem sombra de dúvida. Professor, eu queria fazer agora um grande bloco de perguntas. Tem um texto lá seu no LinkedIn sobre criatividade que eu achei sensacional, e eu queria trazer essa discussão para cá, sobre criatividade e inteligência artificial. O uso de tecnologias generativas desqualificam a capacidade humana de criar? Como é que a gente transita entre o humano e o tecnológico quando o assunto é criatividade? Indo além, professora, e aí a gente brincando um pouquinho, né? Humanos e tecnologias coabitarão esse planeta de forma harmônica nos próximos anos? Máquinas serão capazes de subjugar as pessoas, tal qual pregava o filme O Exterminador do Futuro? Será que haverá levantes humanos contra as IAs, professora? Olha, eu não sou futurista, aliás, tenho um grande desconforto em relação a essa atividade hoje que se chama futurista, porque eu acho que a gente é capaz de prever o que vai acontecer daqui a 5, no máximo 10 anos, é o que já está em laboratório, né? E se a gente vê o que foram as previsões de 5 anos, de 10, 20 anos atrás, feita para agora, assim, claro, você prevê, inúmeras pessoas preveem, de repente alguém acerta, mas não tem uma probabilidade de acertar. Mas eu acho que é muito difícil. Eu já participei, já vi futurista prevendo o que vai acontecer daqui até 70 anos. Eu acho isso um desvario. Né? O que vai acontecer, como diz a minha filha, cada 5 anos a gente parece que mudou de planeta, dado a velocidade com que está evoluindo toda a tecnologia, influenciando o nosso comportamento. Bom, sobre a questão da criatividade, eu acho que é uma diferença, o que eu defino, não sei se é correto ou não, é minha interpretação nesse momento também, não tem nem compromisso, eu vou interagindo, vou mudando de opinião sem problema nenhum. Mas hoje eu acho que há uma diferença entre inédito e criativo. Né? Quando o ChatGPT produz um texto, ou uma imagem, quando o Midjourney produz uma imagem, eles estão produzindo um texto e uma imagem inéditos. Inédito no sentido que ninguém nunca fez. Mas eu não acho que é criativo. Né? Por quê? Porque como é que funciona essa técnica? Porque quem está por trás do ChatGPT, do Midjourney, também é a mesma técnica, rede de neurais profundas, que é um modelo de estatístico. Então, como é que ela funciona? Ela identifica padrões em grandes volumes de dados. Quando eu identifico padrões, eu não estou sendo criativo, porque precisaria ter uma grande discussão, que não é simples também, o que é criatividade. Mas, para mim, eu defino criatividade é quando você acrescenta alguma coisa inovadora ao que já existe. Né? Eu acho que, para mim, o senso comum de criatividade, quando a gente fala... Senão a gente falaria que todos os seres humanos são criativos. A gente não diz isso. Quando a gente fala assim, nossa, que coisa criativa, que ideia criativa, porque ela foi diferente do que tá rolando. Né? Nossa, isso aqui é uma obra de arte super criativa. É porque é diferente do que está rolando. Em geral, é assim que a gente trata. Então, se é uma técnica que ela busca identificar padrões, ela está reproduzindo tudo que... é como se ela fizesse um resumão do que já existe. Então, ela produz um texto que ninguém nunca escreveu aquele texto, mas não tem nada diferente. Eu fiz uma experiência, eu tenho que escrever vários textos, aí eu fiz uma experiência, pedi para o ChatGPT, botei lá tudo no prompt bonitinho, aí saiu um texto muito bem escrito, porque, do ponto de vista assim, da sintaxe no português, é muito bom. Só que eu não usei para nada, porque quando eu acabei de ler, eu já nem me lembrava o que eu li, porque era o óbvio. Entendeu? Ele não tem. Então, eu acho que é essa a diferença entre ser inédito, que eles produzem de fato inédito, e ser criativo. Eu acho que criativo tem que acrescentar alguma coisa que eu acho que hoje está no âmbito dos seres humanos. Exatamente pela natureza dessa técnica, que ela busca padrões, identifica padrões do que já foi feito, ela reproduz o que já foi feito. É como se ela fizesse uma média do que já foi feito. Então, não tem inovação. Aí vamos ver como é que ajuda.
na criação. Existem hoje vários artistas, o Pedro Guerra é um deles, por exemplo, que participou do nosso congresso de inteligência artificial na PUC, São Paulo, nessa discussão. Tem vários artistas plásticos que trabalham com inteligência artificial, que a inteligência artificial ajuda na sua criação. Né? Nós tivemos o ano passado, eu até escrevi sobre isso, que me chocou bastante, foi no prêmio Jabuti, foi escolhido inicialmente como primeiro a ilustração de um livro do Frankenstein, que foi feita, toda a ilustração, se não me engano, eram 50 ilustrações, foi feita com inteligência artificial. E foi dado o primeiro prêmio. Quando o júri soube que foi feito junto com inteligência artificial, desclassificou. Isso saiu uma polêmica, eu me manifestei várias vezes, também escrevi sobre isso. Acho que foi um grande equívoco. Primeiro, foi um grande equívoco, um prêmio mais importante em literatura brasileira, em setembro de 2023, não ter levado em conta que poderia isso acontecer. Segundo, o júri do Prêmio Jabuti não sabe se outros usaram inteligência artificial e não declararam. Não sabe se os livros que foram escritos junto com inteligência artificial. Não tem como saber isso. Né? Então, por que nesse caso do livro Frankenstein? Porque ele explicitou, quando se escreveu o livro para concorrer, explicitou que foi feito com Midjourney. E aí o júri declarou, que também fiquei chocado, em setembro de 2023, o júri de ilustração declarou que não sabia o que era Midjourney. Aí também foi o grande assunto no ano passado, como é que alguém que vai julgar ilustração não sabe o que é Midjourney no final de 2023. Não foi setembro, foi novembro de 2023. Bom, aí foi desclassificado. Aí você escuta o artista... esqueci o nome dele agora, que ele fez as ilustrações, ele já tinha gravado um vídeo antes do Prêmio Jabuti, contando todo o processo. Né? Então, você vê assim, se eu entrar no Midjourney, eu não consigo fazer nada daquilo que ele falou, eu não consigo fazer nada, nenhuma imagem, porque eu não tenho nenhuma criação. Né? Então, para sair um resultado que o júri julgou que deveria ser primeiro colocado, é porque é uma interação entre um artista e a tecnologia. Não é qualquer um. Eu estou dizendo, se eu entrar lá e começar a mexer no Midjourney, não vai ser nada de importante que ganhe um prêmio de primeira colocação, nem segunda, nem terceira, nem quarta, porque eu não sou capaz. Né? Então, há uma diferença entre você usar os recursos da tecnologia para expandir a sua capacidade, a sua criatividade. Assim, agora saiu uma polêmica que uma autora japonesa que ganhou um primeiro prêmio de um concurso de literatura, e ela declarou que ela usou 5% do livro foi produzido junto com o ChatGPT. Não sei nem como é que ela sabe que é 5%, mas isso não tem a menor importância. Entendeu? Isso não deveria desqualificar. Se o livro foi considerado excelente e ganhou o prêmio, qual é a questão? Como ela usou? Não existe isso, porque, de novo, eu também não faria um livro com o ChatGPT que seria primeiro lugar, porque não é assim. Se fosse assim, é outro mundo. A inteligência artificial não está nesse nível hoje. Né? Então, você precisa conhecer, você precisa ser criativo ou ter capacidade de produzir. Às vezes saem que tem livros que estão sendo divulgados, vendidos na Amazon, que foram produzidos com ChatGPT, mas são livros muito medíocres. Né? Não são literatura. Nenhum desses vai ganhar nenhum prêmio, porque não são criativos, eles não mudam o que está acontecendo na literatura, eles não impactam. São muito medíocres. Aí, assim como você pode... O Midjourney produz uma imagem básica também, mas eu estou dizendo assim, alguma coisa que seja criativa, que ganhe um prêmio de criatividade, que faça diferença, que surpreenda. Né? Então, eu acho que essa... Mas você está me fazendo questões que todas elas são nada triviais. A gente precisaria marcar para conversar com cada um desses assuntos que você está falando. Eu estou aqui exercendo um poder de síntese que eu não tenho muito. Que bom que a gente está fazendo isso, né? Porque o intuito do nosso trabalho é justamente de gerar essa reflexão profunda, a gente sair do que a senhora disse aí, do trivial.
né? Por isso que a gente está com esse propósito. Professora, muito obrigado. Chegamos ao fim deste magnânimo episódio do Papo no Auge. Eu conversei com a professora doutora Dora Kaufmann, da PUC de São Paulo, escritora, palestrante e colunista da Época Negócios. Professora Dora, um prazer enorme. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. Uma grande honra ter você aqui. Gratidão. Quem quiser trocar ideias com você, onde encontrá-la? E mais uma vez, muito obrigado, viu, professora? Olha, eu acho que o melhor, hoje em dia, as redes sociais servem como um grande meio, né? Então é só entrar lá, por exemplo, no LinkedIn, e aí no inbox do LinkedIn tem lá, e é fácil. Mas também é fácil. Põe lá meu nome no Google que vai aparecer. Eu escrevo e compartilho nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, os meus textos, e eu respondo a todo mundo, todos os questionamentos, porque eu coloco com esse sentido, né, de debater, não é só para dizer que publiquei. Então, te agradeço novamente e estou sempre à disposição. Sabe? E parabéns pela sua iniciativa, pelo Papo no Auge. Eu vi os outros episódios, os outros convidados. Super parabéns. Obrigadão, viu, professora? Obrigadão. O celular, o dever lhe chama. Valeu, obrigadão, viu? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.